Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 18 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto continua a passagem dos discípulos que estavam indo para Emaús, os 2 discípulos, assim chamados de Emaús, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou. De manhã as mulheres tinham ido ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Voltaram anunciando. No entardecer, esses 2 discípulos estavam indo para Emaús e no caminho encontram Jesus, falam com ele, escutam-no falar sobre as Escrituras e depois o reconhecem quando ele parte o pão. E eles voltam para Jerusalém. Aqui eles estão contando, estão testemunhando aquilo que aconteceu com eles. Antes mesmo deles falarem, os 11 discípulos reunidos em Jerusalém também testemunham que tinham visto Jesus. E eles então estavam falando. Enquanto estavam falando, são interrompidos por Jesus que aparece. O próprio Jesus apareceu enquanto estavam falando. Parece que a experiência do caminho não terminou, é uma história só. Não é uma história que acabou e agora recomeça, e agora começa uma outra. Os 2 acontecimentos parecem estar ligados. Parece que agora Jesus se manifesta quando eles estão junto com a comunidade, porque eles estavam deixando a comunidade, e agora quando eles estão testemunhando. Os 2 discípulos estão falando de Jesus e eles estão reunidos. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Isso acontece. E Jesus então fala com eles. Esta experiência de Jesus se mostra como uma experiência difícil. Apesar de tudo, apesar de já terem experimentado sua presença e de tê-lo reconhecido ao partir do pão. Apesar de ouvir estes discípulos aqui contando
que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido a Pedro. Apesar de tudo isso, o próprio Jesus aparece e sua presença se torna um problema. Eles não o reconhecem, eles não conseguem acreditar, eles vacilam. Jesus faz muito esforço para que eles acreditem, embora estivessem manifestando a experiência de que Jesus estava vivo. Vejam, Jesus, em primeiro lugar, lhes dá a paz esteja convosco. E então vê que eles estão assustados e cheios de medo e pensam que é um fantasma. Fantasma não existe, mas a gente é capaz de ver fantasma. Nós criamos fantasma. Então, Jesus se apresenta a eles. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim. Um fantasma, se é que existe, claro que não existe, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Vede, tocai em mim. A palavra ou o verbo aparece 3 vezes, o verbo ver. Vede minhas mãos e meus pés. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Então, ver, tocar. Tocar nos sinais da paixão. Jesus ressuscitado é glorioso, mas continua trazendo as chagas. Parece que ele é perfeito por um lado e imperfeito por outro. Talvez alguma pessoa tivesse a ideia de que Jesus ressuscitado devia ser perfeito. Deus deveria ter consertado as chagas. Não. Suas chagas não são imperfeição. Sinal do seu amor. Sinal que ele mantém, mesmo depois de ressuscitado. Chagas de Jesus. Jesus ressuscitado é Jesus crucificado. Ele é o verdadeiro crucificado e é o verdadeiro ressuscitado. Então ele deseja ser conhecido pelas suas chagas, pela sua paixão. Mas eles ainda não conseguem acreditar. Diz que eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Ora, estavam com medo e estavam espantados, assustados, não podiam acreditar. Agora estão alegres e surpresos e também não podem acreditar. Não são os sentimentos que nos levam à experiência do ressuscitado. Não são as emoções. É uma experiência real, concreta. Cristo ressuscitado tem carne e osso. É glorioso, mas é de carne e osso. E assim até os nossos dias. Nossa experiência do ressuscitado não é nas nuvens, é com os pés no chão. Cristo ressuscitado se manifesta, está presente por seus sinais na nossa vida concreta, no aqui e agora. E então eles não podem crer. Jesus disse que nos questiona: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Estar preocupados quer dizer se ocupar com aquilo que não é o presente, ocupar-se com o futuro. Claro que uma certa preocupação é natural ao ser humano, mas o preocupado como quem deixa a realidade e fica pensando no futuro. Por que estáis preocupados? E porque tendes dúvidas no coração. Detalhe, a questão não é dúvida. Jesus em momento nenhum tira deles a dúvida. Porque onde não há dúvida, não há fé. Onde há certeza, não há fé. Só onde há dúvida, onde se pode crer ou não, é que alguém então confia. Então nós só podemos ter fé no que nós não vemos. E tudo que nós acreditamos e não vemos e não podemos provar é um ato de fé. Até os ateus que dizem que Deus não existe, como não veem e não podem provar, na verdade eles têm fé de que Deus não existe. Porque eles acreditam em uma coisa que não podem demonstrar. Que não podem ver e não podem demonstrar. Tanto quanto quem professa fé em Deus tem fé em alguma coisa que não podem ver e que não podem comprovar ou demonstrar. Então Jesus não elimina deles a dúvida, mas ele fala de dúvida no coração. A gente sempre pensa que crer é uma coisa da cabeça, né?
eu acredito ou não acredito, não? Que Jesus fala de dúvida não na cabeça, porque essa permanece para sempre. Até Maria perguntou como se fará isso. Dúvida não é problema. Dúvida no coração é problema. Quer dizer, vacilar entre aceitar aquilo que nos é proposto ou não, aquilo que nós estamos experimentando como sinal ou não. Isso é ter dúvida no coração. Isto é o problema. Então, Jesus não lhes tira a dúvida e o Evangelho revela que crer em Cristo ressuscitado é um caminho longo, é um percurso. Jesus parece que se desdobra para se manifestar. Isso é muito interessante. A paz esteja convosco, aparecem, eles não vêm. Eles não acreditam, vêm, mas não acreditam. Então, manda ver as mãos e os pés, manda tocar. Eles ainda não podem acreditar. Pede a eles, tendes alguma coisa para comer? E aí, tomando e comendo diante deles, aí sim, eles chegam à plena percepção de que é Jesus ressuscitado. Não é uma questão de saber. Essa notícia dada não é uma notícia, é um testemunho. Não é uma informação dada para ocupar a cabeça. É uma notícia dada para ser experimentada. Eu não conto para alguém uma coisa que eu ouvi. Eu conto para alguém uma coisa que eu experimentei. E para fazer com que os outros conheçam, eu devo anunciar para que eles possam também experimentar. É assim que Jesus no final vai dizer que eles serão testemunhas de tudo isso. Testemunhas. É o que eles estavam fazendo, testemunhando que experimentaram Jesus no caminho. Ouviram a experiência dos 11 que disseram que Pedro experimentou a visão, o encontro com Cristo ressuscitado. Testemunhar. Quanto ao conhecimento, Jesus, sim, se ocupa em dar alguma informação e até em abrir-lhes a inteligência, mas é para entenderem a Escritura. A questão é entender o que a gente lê e perceber que a palavra de Deus ilumina os acontecimentos, mesmo os acontecimentos confusos, tristes, o sofrimento pelo qual nós temos de passar ou pelo que estamos passando. Então a Escritura, a palavra de Deus, ilumina esses fatos, mas ilumina a partir do momento em que eu entendo. Aqui é interessante, não acontece o movimento de entender a Escritura para poder encontrar-se com Jesus ressuscitado. É o contrário. Encontra-se Jesus ressuscitado e aí então se entende a Escritura. A experiência do Cristo ressuscitado. Uma notícia não para a cabeça, mas para todo o nosso ser, para o nosso coração. Uma experiência que cada um deve fazer a partir do anúncio que recebe, de quem experimentou e de quem testemunha. E é uma experiência que nós chamamos de notícia, mas de boa notícia. Nunca é tão importante experimentar a presença do Cristo ressuscitado como quando nós estamos passando por momentos difíceis e confusos como este que passamos agora. Rezemos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.